Olá, sejam muito bem-vindos ao Go Next Talk e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um verdadeiro desafio para muitas empresas familiares. Como manter a cultura e os valores da empresa ao longo das gerações. Nós sabemos que muitas vezes, quando o movimento de sucessão acontece dentro das empresas, novos herdeiros, sucessores, trazem ideias, perspectivas e manter o DNA da empresa, a cultura e os valores pode ser um verdadeiro desafio. Quem está aqui comigo para falar sobre esse tema é o nosso especialista em sucessão e consultor sênior da Go Next, Arnaldo Rebelo. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Obrigado, Thaís. E uma satisfação enorme estar aqui conversando com você e com aqueles que nos assistem sobre esse tema tão importante para a longevidade das empresas familiares nos dias de hoje. Arnaldo, nós sabemos que quando falamos em cultura e valores, nós não falamos apenas sobre elementos, práticas que estão lá apenas na parede de uma empresa, muitas vezes, ou no site de uma empresa. A cultura, os valores de uma empresa familiar são o alicerce desse negócio. E muitas vezes são eles que vão servir como base para a visão de futuro da empresa, para a tomada de decisão dos fundadores, e passar esses valores e essa cultura para as próximas gerações é essencial. Agora, o que eu queria saber, na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pelas empresas familiares em relação à manutenção da cultura e dos valores com o passar das gerações? Você colocou muito bem o tema, porque culturas e valores são elementos essenciais e fundamentais para o sucesso de uma empresa. Mais do que aspectos de gestão, são eles, os valores e a cultura, que fazem de uma forma muito íntima a ligação da empresa com o seu público, com o seu consumidor. Então, o fortalecimento desse DNA, verdadeiro DNA da empresa familiar, é essencial para que a empresa consiga, através dos anos, desenvolver e fortalecer as suas atividades. E esse é um problema cada vez mais complexo nos dias de hoje. E por que complexo? Por alguns vetores. O primeiro deles, o mercado está cada vez mais difícil, competitivo e necessitando de agilidade e rapidez em processos decisórios. Este é o primeiro ponto. O segundo, extremamente importante, até pouco tempo atrás, nós tínhamos expectativa de vida das pessoas bem menor do que temos hoje. A cultura, a tradição das empresas familiares, em especial no Brasil, é uma transmissão quando o fundador chega numa determinada idade para seus filhos, em especial para o seu filho, o homem mais velho. É esta a tradição. E não estou defendendo posição machista ou preconceituosa nesse momento. Apenas estou traçando um cenário que era o que nós vivíamos até meados do século XX dentro dessa realidade. As pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando com dinamismo, com lucidez, até bem mais tarde. E o que isso impacta na estrutura das famílias, das empresas familiares? Eles estarão presentes, os fundadores, por muito mais tempo do que estavam até pouco tempo atrás. Por outro lado, nós temos gerações novas entrando na gestão das empresas, dos herdeiros, dos fundadores, com perfis geracionais muito diferentes daqueles que sempre atuaram. Nós temos uma geração intermediária aí, de workaholics, temos uma geração que está na faixa dos 30 a 35 anos, ultra plugada em tecnologia, em meios de comunicação, nos seus celulares, nos seus laptops, e temos uma nova geração que nós não conhecemos exatamente ainda como vai se comportar, mas que está aparentemente nos apresentando novos cenários para a sua vida pessoal e profissional. E pela primeira vez nós começamos a ter 3, 4, e já há estudos mostrando que em poucos anos, bem poucos anos, nós teremos até 5 gerações atuando simultaneamente na empresa. E este talvez seja
Um dos grandes desafios para as empresas familiares é como compatibilizar, mais do que o desafio que você lançou para essa nossa conversa, de mecanismos para transmissão de culturas e valores de forma a garantir uma perenidade e um sucesso da empresa, é como compatibilizar essas gerações tão diferentes entre si, que se harmonizem dentro dos valores e da cultura da empresa, que vem lá de trás do esforço dos seus fundadores, que granjearam o mercado e, portanto, têm uma identificação com o seu público consumidor em cima desses valores, para que sejam ajustados a esta nova maneira de ser e de pensar e de se comportar das novas gerações, que também são consumidores desta empresa e que precisam também ser atualizadas como consumidores nessa identificação de valores e cultura. E nesse sentido, dentro dessa complexidade toda, Arnaldo, quais são as boas práticas indicadas para que se harmonize essa convivência, como você disse, e para que todos consigam compreender a importância dessa clareza sobre qual é a cultura do nosso negócio, quais são os valores que nos unem e que acabam sendo o diferencial da essência dessa empresa familiar? É fundamental que comecemos com processos de convivência das novas gerações dentro dos negócios da empresa. É óbvio, não estou defendendo que a nova geração recém-saída dos bancos escolares vá sair direto para um processo de gestão. Mas há que se ter um programa e tem que ser alguma coisa feita sob medida para cada empresa, porque não acreditamos e não vemos bons exemplos de modelos de prateleira pré-concebidos, com receitas pré-definidas em um ou outro livro ou em um ou outro manual, que dê certo em totum para uma empresa. É preciso que fundadores, gerações intermediárias, novas gerações, comecem a conviver num processo de gestão da empresa. E como é que se pode fazer isso? Há diversos mecanismos para isso. Primeiro, precisamos definir e mapear o universo dos herdeiros. A empresa que tenha um fundador, um pai, e que tenha 2 filhos, o desafio é um, e o modelo a ser seguido é um. Uma empresa, e conhecemos várias, poderia citar vários exemplos, um casal de fundadores, por exemplo, que teve 8 filhos e que a terceira geração já tem 27 netos e já tem uma 4ª geração passando de 20, claro que pequenininhos, mas passando de 20, o modelo a ser seguido não é o mesmo da empresa que eu citei agora, como exemplo de um pai com 2 filhos. Sim. Então, é necessário, primeiro, que se desenhe um modelo de uma introdução contínua e gradativa destas novas gerações dos negócios da empresa. Seja atuando, e recomendamos fortemente que esses herdeiros comecem a percorrer todos os setores da empresa e comecem a trabalhar, seja 3, 4 meses, seja 6 meses, seja um ano, depende do desenho da empresa, comecem a atuar no chão de fábrica, na linha elementar, para que eles possam entender o funcionamento da empresa, começar a ter práticas de trabalho, se possível, que trabalhem em outras empresas, seja do mesmo ramo ou não, para ganharem experiência, para terem contato com outras maneiras de pensar, para estarem sujeitos a chefes e a executivos com comportamentos, com maneiras de decisão diferentes da que ele está acostumado no seio da sua família, podendo se organizar em conselhos. Uma coisa nas empresas grandes, por exemplo, nesse exemplo extremo que eu citei de um número muito grande de herdeiros, você fazer um conselho de herdeiros onde eles debatam assuntos importantes da empresa e apresentem sugestão de soluções ou de decisões
para a gestão superior da empresa, é um excelente mecanismo de introdução. Enfim, temos inúmeros mecanismos e formas de poder fazer isso, que devem ser desenhados especificamente para cada empresa, com a experiência, a sensibilidade de alguém que conheça este tema, mas é fundamental que as novas gerações comecem a atuar na empresa ou em outra empresa e comecem a interagir e se inteirar do funcionamento daquela empresa, que daqui a pouco ele será herdeiro, daqui a pouco ele terá responsabilidade ou de gestão ou de sócio. São coisas diferentes, mas importantes na vida da empresa, e este processo de introdução das novas gerações das empresas é fundamental. E eu diria mais, não há época propícia para isto. Quanto mais cedo isto for feito, tanto melhor. Nós conhecemos a tradição de grandes comerciantes dos libaneses e dos judeus, e eles levam os seus filhos desde muito cedo para os seus negócios, para olhar como funciona um balcão, como funciona a organização de uma loja, como funciona uma organização de uma indústria, e é um processo gradativo e contínuo de formação. E até questões básicas, como atender o cliente, como negociar, como se diferenciar, porque o que eu vejo, Arnaldo, como você fala, não existe uma receita de bolo. Faça esses 3 passos que você vai conseguir preservar os valores e a cultura da sua empresa. Até porque cada empresa tem uma história diferente e é necessário que um trabalho personalizado seja feito. Agora, o que precisa haver em comum, na minha visão, é se falar sobre esse tema. Porque muitas vezes, dentro das empresas, parece que, porque eu sou tua filha, que eu já sei os teus valores, que você me passou esses valores da empresa e está no meu DNA. E que se eu for tocar o negócio no seu lugar, eu farei o mesmo. E eu penso que muitas vezes essa falta de alinhamento de expectativas gera conflitos, gera problemas, justamente porque não se foi falado sobre isso de maneira clara. Entre os fundadores, entre os herdeiros, sucessores, não foi se externalizado exatamente o que eu espero para o futuro, e também não foi ouvido o que a nova geração espera para o futuro, para que a partir daí seja também construído um consenso com um equilíbrio entre aquela tradição que precisa ser mantida e novas práticas que precisem ser implementadas, porque o mercado está em constante evolução. Então, eu penso que trazer esse assunto à mesa nas empresas familiares é um primeiro passo importante, porque isso precisa ser debatido, isso precisa ser discutido de uma maneira intencional. Não dá para ficar a critério do almoço de domingo, simplesmente, o fundador sentar à mesa e contar a sua história, ou como ele começou, ou o que ele fez de diferente para a empresa crescer. Que, aliás, o almoço de domingo não deveria servir para negócios. É um erro capital nas empresas familiares você transformar confraternizações de domingo, de feriados, de festas de família, em reuniões de negócios. Além de concordar com tudo que você colocou, Thaís, tão bem, com tanta propriedade, eu queria destacar também que o desafio que muitas vezes imaginamos, e na maior parte das vezes imaginamos, que o grande desafio é do herdeiro, é da nova geração, em aprender. O desafio tão grande quanto é da geração fundadora da empresa, em entender novos valores, entender novos comportamentos, até porque a nova geração que está entrando é a que está afinada com os valores e sentimentos da geração futura de consumo. E um outro ponto que eles estão afinados e que as gerações mais idosas, mais antigas dos fundadores não têm, é a atualização com as coisas do mundo de hoje, em especial com tecnologia e em especial com o avanço de comunicação. Eu conversava outro dia com uma empresa familiar de grandíssimo porte no agronegócio, extremo sucesso, sólida, e o grande desafio
do patriarca, do fundador, era entender e apoiar os 2 netos que entraram no negócio e que estavam revolucionando os conceitos dela no campo. Porque eles começaram a introduzir tecnologia de ponta nas máquinas, nos tratores, nos drones, nos processos de semeadura, de limpeza, de identificação, de controle do campo, os dados todos de colheita, de plantação, de germinação, estão todos nos terminais informatizados da empresa, e ele fica assustado e maravilhado. Sim. E tem feito um esforço enorme e dado apoio aos seus netos, que estão revolucionando a empresa, e a empresa continua a crescer e a se solidificar. Isso nem sempre acontece. Sim. Muitas vezes há resistências dos mais velhos. Que boicotam as novas gerações. Até isso. E impedem muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Exatamente. Então, o desafio na transmissão de cultura e de valores e num processo sucessório não é só das novas gerações em aprender e se preparar, e se desenvolver e se capacitar, mas é também das gerações mais velhas, com um mundo que se transforma muito rapidamente, com evoluções, com mecanismos extraordinariamente potentes de uma hora para outra. Isso não tem sido fácil, tá? Mas os exemplos de sucesso estão aí, a gente tem que aprender com eles e orientar essas empresas familiares nesse sentido, de integrar cada vez mais e o mais cedo possível as novas gerações nos negócios da empresa, prepará-los, capacitá-los, dar ouvidos a eles e procurar transmitir valores e culturas e integrar gerações, as 2, as 3, as 4, e já começamos a ter isso no Brasil, num processo de gestão da empresa, e aí elas terão sucesso. Nós sabemos, Arnaldo, analisando muitas vezes o dia a dia das empresas familiares, que existem alguns fundadores que têm uma propensão maior a fazer o processo de sucessão e apoiar as novas gerações. Por outro lado, tem alguns outros fundadores com um outro perfil mais resistente, como você disse. Neste caso, como os processos de governança e os instrumentos de governança podem apoiar a família empresária para mediar esses possíveis conflitos que podem surgir entre as gerações e conciliar a tradição com a inovação necessária para a longevidade do negócio? Nós podemos imaginar diversos mecanismos atrelados à governança ou em paralelo à governança para isso. Agora há pouco citei o sucesso que algumas empresas têm quando tem um número de membros das novas gerações muito grande, que conselho de herdeiros. Esse é um excelente mecanismo. Você ter vários órgãos colegiados, decisórios ou não, podem ser consultivos, podem ser de formação, onde você comece a integrar as gerações mais velhas dos fundadores com as gerações mais novas, introduzindo esse pessoal nos negócios. Então, você organizar conselho de herdeiros, conselho de família, onde assuntos relativos à família, não à gestão da empresa, mas aquilo que tange à harmonização da família com relação ao negócio, conselho de sócios, onde você decide pelo capital e não pela gestão, e os tradicionais conselhos de administração e conselhos consultivos que harmonizem as gerações, mas fundamentalmente também, e recomendamos fortemente isso, que sempre tenham elementos externos, pessoas externas. Conselheiros externos. Conselheiros externos, independentes, para que você mescle as experiências, os conceitos que estão fora, na comunidade, no mercado, com aqueles da empresa, e ela consiga robustecer o seu processo decisório. Cada vez mais, Thaís,
é importante a diversidade nos conselhos. E quando falo em diversidade, não falo só na diversidade de gênero, com a cada vez mais importância da presença feminina na gestão dos negócios, isto sem dúvida, mas a diversidade na forma de pensar, na formação técnica e profissional, na visão de outros mercados e outras situações, na visão de tecnologia, que quase sempre os fundadores não dispõem digamos, de grandes informações, grande formação, grande vivência nesses aspectos. Né? Então, você ter grupos de conselheiros externos, dependendo, obviamente, do porte da empresa, que tragam essa diversidade de pensamento, de formação, de escola, de meio de comunidade, é fundamental para a oxigenação e para a melhora do processo decisório da empresa. Para encerrarmos, Arnaldo, na sua visão, o que diferencia as empresas que conseguem preservar o legado através das gerações daquelas que acabam se perdendo no meio do caminho e até mesmo, muitas vezes, fechando suas portas? Você coloca um tema bastante importante e bastante sensível para todos nós que lidamos com gestão, com planejamento sucessório, com governança. As estatísticas mostram que no Brasil, um número relativamente pequeno, um pouco superior a 10%, chega na terceira geração. E aí chega por dois grandes vetores. Existem inúmeros motivos para isso, mas dois são os principais. O primeiro, não se atentaram à implementação de um processo de governança minimamente condizente ao porte e às necessidades da empresa. Segundo, não fizeram o que nós chamamos corriqueiramente de planejamento sucessório. É o preparo de sucedidos e sucessores nas coisas de gestão da empresa e nas coisas de ser sócios da empresa. Nós estamos enfrentando cada vez mais esse conceito. Nas novas gerações, é um número até relativamente grande de pessoas que dizem, não, eu não quero atuar na empresa. É uma posição legítima. Até pouco tempo atrás, essa opção não existia. Sim. Você vai, ponto. Se gosta, se tem perfil, se tem talento. Não interessava. Era um pré-requisito. É filho, tem que ir. Hoje essas coisas estão mudando. E a gente tem que entender e tem que respeitar e construir soluções para isso. Uhum. Mas uma coisa, essas novas gerações das empresas familiares, elas não terão como fugir. Elas serão herdeiras, elas serão sócias. E a responsabilidade de sócio é muito grande. Uhum. E para isso eles precisam se preparar. Quero ser médico. Ótimo, pode ser médico. Você vai ser sócio. Outro dia eu conversava com uma empresa aqui no Paraná, uma das empresas mais importantes da produção de cana e álcool e açúcar do Brasil. É uma potência, são 6 irmãos, e a terceira os fundadores, a segunda geração, que é a que está no comando hoje, uhum. É uma empresa que não tem 40 anos. Eles passam de 30. Cada um dos 6 irmãos teve muito filho. Uhum. Passam de 30. O presidente da empresa hoje é médico. Uhum. Atuante, com clínica, com cirurgia, e é presidente de uma das maiores empresas de produção de açúcar e álcool no Brasil. Essas coisas não são incompatíveis. Né? É claro que ele não está no dia a dia, na gestão da empresa. Ela está profissionalizada, mas ele é o presidente do conselho. Ele comanda em nome de toda a família, de seu pai, de seus tios, de seus primos, pela condição de liderança, pelo conhecimento, pelo bom senso, pelo discernimento. Aí podemos encher de qualidades.
mas ele entendeu a posição dele de herdeiro sócio, né? E é isso que nós precisamos desenvolver. Aqueles sucedidos, os herdeiros, as novas gerações, que vão fazer a gestão da empresa, se tiverem vontade, determinação, perfil para isso, formação, ou aquele que vai ser sócio. Tá? E se constrói para esta empresa um processo de governança, um modelo de governança que possa atender a essas características da família. E cada família é diferente, portanto, cada desenho, cada projeto de governança e de planejamento sucessório vai ser diferente. E tem que ser adaptado, tem que ser ajustado a essas características dessa família. Perfeito. E voltando ao cerne da sua pergunta, isso é fundamental para que se preserve nas novas gerações cultura e valor. Eu vou voltar àquilo que você disse na abertura desta nossa sessão e que eu reafirmei. Cultura e valor são dos elementos mais importantes, um dos principais vetores de ligação da empresa com o seu público consumidor, com o seu mercado e, por conseguinte, com o sucesso das suas operações. Então, isso é fundamental. A preservação de valores e cultura nas novas gerações é fundamental para o sucesso da empresa. Perfeito. Arnaldo, muito obrigada pela sua participação no Go Next Talk de hoje. Sou eu quem agradeço, foi um prazer enorme estar aqui conversando sobre um assunto, como eu já disse, tão desafiador para as empresas familiares. Perfeito. O Go Next Talk de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais. Também você pode acessar um guia prático sobre sucessão no QR Code que aparece aqui na tela ou clicando no link da descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!